Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em 1 Coríntios 1:10. Irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Hoje eu venho aqui, através desse contexto, na primeira carta aos Coríntios, onde Paulo fala sobre as divisões na igreja. Aqui nesse versículo fica muito claro, o que ele está falando. Olha, vivam em harmonia, ponham fim nessas divisões, caminhem no mesmo propósito. Eu quero usar esse contexto hoje para chamar a sua atenção, você que está me ouvindo, que muitas das vezes é inserido na ideia de seguir a Jesus Cristo, esqueceu qual é o propósito do corpo de Cristo. Muitas das vezes nós vemos inúmeras pessoas que defendem conceitos e ideias e que por conta disso aceitam a divisão, do corpo de Cristo. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Muitas pessoas acreditam que são donas da razão, que sabem mais que as outras e que o seu conceito de fé é o mais correto, sua interpretação às Escrituras é a melhor. E com base nisso, exclui os demais irmãos. Olha, meu irmão e minha irmã, eu quero nesse momento abrir os teus olhos para que você possa compreender que nós todos nós, devemos buscar a Deus em espírito e verdade, porque Deus é um espírito e Ele busca aqueles que os buscam em espírito e verdade, ou seja, nós devemos buscar a Deus com o coração verdadeiro. Não se trata da placa da igreja, não se trata do dogma religioso, não se trata da religião mais correta, mas se trata do quanto nós verdadeiramente estamos em comunhão com Deus. É exatamente isso que potencializa o corpo de Cristo. Quando nós estamos inseridos de corpo e alma, em espírito e verdade dentro do corpo de Cristo, nós compreendemos que não devemos excluir nossos irmãos independente das opiniões. Aqui Paulo ele diz claramente: caminhem e vivam em harmonia, ou seja, respeite as diferenças. Sabe, nós devemos orar uns pelos outros. Quantos de nós somos cristãos, professamos a fé, mas nós estamos nos perdendo na ideia de debater dogmas e conceitos religiosos, esquecendo que as pessoas estão sendo destruídas pelo inimigo de nossas almas. Nós não percebemos que muitas das vezes esta é uma estratégia maligna para nos dividir. Afinal de contas, se estivermos divididos, ficaremos fracos e fracos não conseguiremos vencer facilmente o inimigo de nossas almas. Uma das maiores estratégias malignas contra a igreja, contra o corpo de Cristo e contra os cristãos é o espírito de divisão. É fazer as pessoas discordarem, é fazer as pessoas não entenderem qual é o verdadeiro propósito que elas têm. O nosso verdadeiro propósito é ser o corpo de Cristo, é cuidar uns dos outros, é amar uns aos outros. E eu quero dizer a você que está me ouvindo, que nós devemos abrir os nossos olhos, porque ao nosso redor o inimigo está avançando. Perceba quantas e quantas pessoas hoje estão com dores na carne, dores na alma, pessoas sofrendo em leitos de morte, baseadas muitas das vezes na consequência do pecado, porque não foram alcançadas pela palavra do Senhor. Pessoas que estão perdendo a alma porque não receberam a palavra do Senhor. Pessoas que muitas das vezes enfraqueceram na fé porque não receberam intercessão suficiente. Pessoas que muitas das vezes abandonaram
o grupo, né, o grupo religioso, até mesmo a comunhão com os demais irmãos, por causa de bobagem, por causa de discussões. Quantas das vezes nós nos perdemos na ideia de ter razão? Quantas das vezes nos apoiamos no nosso próprio orgulho e não percebemos que isso é uma estratégia maligna? O inimigo de nossas almas é o principal interessado na divisão entre o corpo de Cristo, na divisão entre os irmãos. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que todas as vezes em que eu trago uma mensagem aqui, eu não trago uma mensagem pautada numa igreja, numa placa de igreja, numa religião específica. Eu trago uma mensagem espiritual, uma instrução de sabedoria divina. Eu trago para você uma frequência divina. Qual que é a minha intenção com isso? Conectar você a Deus, fazer com que você busque verdadeiramente uma comunhão em Deus, ouça a voz de Deus e se volte para Ele. Eu não tenho intuito nenhum quando trago essas mensagens de aplicar aqui uma postura religiosa a você, mesmo porque eu entendo claramente que todos nós devemos fazer parte do corpo de Cristo, ou seja, exercer misericórdia uns com os outros. Às vezes, nós vamos ter clareza em determinados assuntos e nós não devemos nos sentir superiores por causa disso. Devemos ensinar os demais que ainda não têm. Muitas das vezes nós é que estaremos cegos e devemos entender que seremos dependentes da intercessão e da ajuda dos outros. Por isso devemos ser um corpo unido. Aqui Paulo está falando claramente, devemos caminhar num mesmo propósito. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que amemos uns aos outros, ajudemos uns aos outros para que todos possamos encontrar a salvação, para que todos tenhamos a vida eterna. Mas muitos de nós ficamos pautados na vaidade, muitos de nós ficamos pautados no engano e com base nisso somos influenciados pelo inimigo de nossas almas a viver em divisão. Meu irmão e minha irmã, divididos nós não conseguimos avançar. Divididos podemos ser atacados muito facilmente. Eu quero que você entenda que caminhar unido no mesmo propósito é buscar a vontade de Deus, é viver pelo Espírito. Quando nós deixamos que o Espírito Santo de Deus nos conduza, nós conseguimos abrir nossos olhos e perceber que os irmãos da outra igreja, da outra placa, dos outros dogmas não são nossos inimigos. O nosso verdadeiro inimigo são os principados e potestades, aqueles que estão nas hostes espirituais, aqueles que nós sabemos que não tiram folga, que quer nos destruir. Então nós precisamos, a partir de hoje, a partir desse momento, entender que quando buscamos uma postura espiritual verdadeira em Cristo, nós não nos dividimos, mas caminhamos unidos. Nós nos apoiamos e nos ajudamos. Nós nos unimos para que assim nós possamos fazer a vontade de Deus. Eu quero que você que está me ouvindo a partir desse momento entenda que nós não somos melhores uns que os outros porque estamos em determinadas igrejas. Não somos melhores uns que os outros porque resolvemos agir de tal maneira, tal forma. Nós não devemos nos apoiar no nosso orgulho, na nossa vaidade. Não devemos nos sentir superiores, não devemos deixar que o inimigo encontre espaço para criar divisão. Devemos nos unir. Algumas pessoas serão melhores em algumas coisas do que outras, mas todos receberemos dons da parte de Deus e devemos caminhar nos ajudando. A palavra do Senhor diz que devemos orar uns pelos outros. Então, meu convite hoje a você que está me ouvindo é que se existe alguma pessoa, alguma igreja, algum dogma, alguma religião que você ainda não aprova por causa da sua própria opinião ou por causa de alguma influência, ore por essas pessoas. Ore para que o Senhor possa alcançá-las e alcançar mais ainda a você. Muitas das vezes precisamos tirar a trave dos nossos olhos porque não estamos enxergando com clareza a vontade do Senhor. Nós não devemos julgar o nosso próximo para que não sejamos julgados. A palavra do Senhor diz que na mesma medida que medimos, seremos medidos. Então nós devemos olhar para o nosso próximo em misericórdia, pois todos nós dependemos da misericórdia de Deus. Devemos olhar para o nosso próximo e orar por eles, assim como nós desejamos receber oração. A palavra do Senhor ensina isso também. Faça ao seu próximo aquilo que você deseja receber. Então que nós possamos, a partir desse momento, ouvir as instruções de Paulo com o coração aberto. Irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros. Ponham fim nas divisões. As divisões são malignas. Andem no mesmo propósito, unidos no mesmo propósito. E você pode dizer assim para mim, Nara, mas acontece que tem pessoas que acreditam em coisas que não são verdade. E Nara, tem pessoas que acreditam em heresias. E Nara, tem pessoas que não sabem. Pois eu vou dizer a você,
Não importa no que essas pessoas estão pautadas. Se você colocar o seu coração em Deus e começar a orar por elas, para que Deus as alcance em verdade, nenhum de nós seremos perdidos. Todos nós ganharemos a salvação, mas é necessário que andemos em comunhão. Se você tem algo que você considera melhor a oferecer, então contribua. Não use isso para se sentir superior. Não use isso para causar divisão. Não use isso para querer ter razão, mas use isso em prol do corpo de Cristo, para que assim a verdadeira igreja, a verdadeira noiva seja fortalecida, para que o Senhor volte para buscar. Feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. E eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que faça uma limpeza espiritual, arrancando todo o espírito de divisão. Deus, infelizmente, às vezes nós ficamos cegados e não percebemos que nós estamos em divisão. Mas eu quero pedir ao Senhor que faça uma limpeza, que arranque todo o espírito de divisão e confusão, que abra os nossos olhos para que a gente possa ver a Sua vontade. Nos ajude, Senhor, a caminhar em união, em harmonia. Nos ajude, Senhor, a caminhar dentro do propósito. Nos ajude a ser santos e ter uma verdadeira comunhão com o Senhor. Que a partir desse momento possamos seguir as instruções de Paulo, Senhor. Que possamos caminhar verdadeiramente unidos no mesmo propósito. Em nome de Jesus, Senhor, essa oração não é superficial. Eu sei que o Senhor pode me ouvir. Eu sei que o Senhor sabe o que cada um de nós estamos passando. E o Senhor sabe que muitas das consequências de pessoas que estão hoje perdidas é por falta de união, por causa que aqueles que deveriam estar fazendo pelo corpo, na verdade, está debatendo o que não deveria debater. Então, Senhor, em nome de Jesus, que a partir desse momento o Senhor age ao nosso favor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Nos dê o discernimento que precisamos. Abra os nossos olhos e nos fortaleça espiritualmente, arrancando toda a divisão. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.